Você sabe como uma empresa é avaliada? A falta de conhecimento da avaliação econômica de empresas causa uma série de problemas nas discussões de compra e venda de participações em negócios. Uma série de negociações simplesmente vão para o buraco, seja porque comprador ou vendedor não tem domínio desse tema. Surgem também problemas nos registros contábeis e outros assuntos no ambiente empresarial brasileiro. Então, se você é empresário ou se você é um profissional envolvido em algum desses assuntos, assiste esse vídeo que eu vou te mostrar os diferentes métodos de avaliação econômica de negócios, as diferenças entre esses métodos e quando usar cada um deles. Assiste até o final. Olá, eu sou Alexandre Borborema, instrutor da Master Deals, que é um canal exclusivo sobre fusões e aquisições de empresas e captação de recursos para empresas. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre como conduzir a negociação de compra ou venda de participação em empresas de forma segura, prática e profissional. No vídeo de hoje nós vamos conhecer as metodologias de avaliação econômica de negócios. O primeiro passo é compartilhar com você alguns conceitos básicos para que você entenda os princípios de funcionamento de cada um desses métodos. Depois a gente vai entrar no entendimento desses princípios de cada uma das metodologias e é preciso só falar para você que o objetivo desse vídeo é passar uma introdução às metodologias. A ideia aqui não é a gente mergulhar no detalhe e no passo a passo de aplicação de cada um desses métodos, até porque eu ia precisar de uma aula aí de no mínimo 3 horas e ainda assim ia faltar tempo para passar um conteúdo de qualidade sobre a aplicação desses métodos para você. E no fim, a gente termina com um rápido comparativo entre as metodologias para entender suas vantagens e desvantagens e quando aplicar cada uma delas. Esses conceitos que nós vamos ver hoje, eles são aplicáveis para todo e qualquer tamanho de empresa. Eu tenho clientes em diferentes setores, clientes de fusões e aquisições, clientes de trabalho de valuation, que me perguntam: Alexandre, essa metodologia de avaliação que você aplicou na minha empresa mãe, que é a empresa maior, ela funciona também aqui nesse meu negócio paralelo que está começando agora? E a resposta é sim, funciona. Os conceitos, eles se aplicam a todo e qualquer tamanho de empresa. A diferença é que para empresas pequenas e às vezes médias, a gente precisa fazer algumas adequações sobre os parâmetros de aplicação dessas metodologias, mas o princípio que por trás da metodologia funciona. Vamos adiante. Para começar, o primeiro passo é entender o que está sendo avaliado. Então eu preciso definir um conceito muito importante, que é o conceito do valor da empresa, ou em inglês Enterprise Value. Eu sei que o mundo das fusões e aquisições tem um monte de termos em inglês. Esse daqui eu vou pedir para você guardar, porque ele é usualmente citado no mundo de avaliação de negócios, então você precisa saber. O que é o Enterprise Value? Nada mais é que o valor das operações, é o valor da empresa, independente da estrutura de capital, independente de quanta dívida o negócio tem. Então, partindo do Enterprise Value, nós deduzimos então a dívida líquida, a gente já vai ver como isso é calculado, e nós chegamos no valor do capital dos sócios. Isso em inglês é conhecido como Equity Value e nada mais é que o valor das cotas ou o valor das ações. É o valor que estaria disponível aos sócios no caso de venda da empresa, que é o quê? O valor de venda da empresa menos o endividamento que vai ser assumido pelo comprador. Se você gosta de investir na bolsa de valores, ainda mais com juros baixos como a gente tem nesse momento, o equity value no mundo da avaliação, você vai encontrar esse parâmetro lá nas informações da empresa em que você investe na bolsa como market cap. Nada mais é que ele a soma das cotações das ações PN e ON vezes o número de ações, ou seja, é a capitalização total de mercado daquele papel, que é equivalente ao valor do capital social de todos os sócios. Lembrando, obviamente, que diferente de empresas fechadas, para empresas abertas, esse valor flutua a todo instante, porque é um mercado aberto, tem gente comprando e vendendo ações e, portanto, está sujeito às flutuações de mercado. Outro conceito importante no mundo da avaliação é o conceito da dívida líquida. Nada mais é que o endividamento bruto, a soma de todos os passivos tributários, financeiros e de outras naturezas da companhia, menos a disponibilidade de caixa e equivalentes. E por que caixa é descontado para fins da avaliação? Por um motivo muito simples. Quando o comprador assume uma empresa, ele assume a dívida e também o caixa que vem junto com a transação. Como esse caixa poderia ser utilizado para amortizar essas dívidas, seja de curto ou de longo prazo, a gente introduz então o conceito do endividamento líquido
líquido, que é o saldo de dívida que o comprador está assumindo menos o caixa. Importante falar que no mundo da compra e venda de participações em empresas, obrigações vencidas, mesmo que não registradas no balanço, são também consideradas como dívidas. É bastante comum a gente encontrar situação de impostos em atraso em que ainda não estão registrados no balanço ou que estão em processo de algum tipo de parcelamento. Isso deve ser considerado já com seu cálculo atualizado para fins de apuração da dívida líquida base da transação. Aqui um exemplo. Nós temos um Enterprise Value de 100, uma empresa que vale 100, com uma dívida líquida de 30, obviamente que o Equity Value é 70. Então, no caso de um comprador adquirindo esta empresa, pagaria 70 aos sócios vendedores, sem entrar no mérito de retenções de preço em função de contingências e outros temas que acontecem nas fusões e aquisições. A ideia aqui é um exemplo simples para a gente entender o conceito da dívida líquida. Uma situação que nos ajuda a ter mais clareza de como funciona a dívida líquida, paralelo óbvio com uma compra de um imóvel. Pensa que alguém está comprando um imóvel que ainda tem parcelas a vencer com a construtora. O comprador, obviamente, vai pagar o valor do imóvel líquido dessa dívida. Por quê? Porque ele passa a ser o responsável pela dívida. Portanto, ele paga o preço combinado líquido da dívida. A mesma coisa acontece na empresa. É um paralelo que ajuda a gente a perceber que, na verdade, é mais simples do que parece. E, finalmente, chegamos nos métodos de avaliação de empresas. São 3 que nós vamos olhar no vídeo de hoje. O valor patrimonial, que é um método estático, que olha meramente para balanço patrimonial, vê o valor dos ativos, líquido do valor dos passivos. Nós temos os métodos de múltiplos de mercado, que analisam comparativamente a outras transações para chegar à conclusão do valor da empresa, e nós temos um método do fluxo de caixa descontado, que leva em conta a capacidade de geração de caixa do negócio. Então, começando o primeiro dos métodos, que é o do valor patrimonial, basicamente esse método faz o seguinte: ele considera que o valor do capital dos sócios é igual aos bens e direitos da empresa, menos suas dívidas e obrigações, seja de curto ou de longo prazo. Contabilmente, é o patrimônio líquido, que nada mais é a subtração dos ativos dos passivos. Agora, para a gente entender como isso funciona no mundo da avaliação, esse é um método de avaliação estática. Ele olha meramente para a situação hoje dos ativos e dos passivos. Ele não leva em conta a capacidade de geração de caixa desses ativos, ou seja, os intangíveis, não leva em conta o valor da marca, da carteira de clientes, de todos os ativos que não estão registrados no balanço, mas que contribuem para que o negócio dê lucro. O negócio dá lucro não só por causa das suas máquinas, seus equipamentos e do estoque que está registrado no seu balanço. Ele dá lucro também por causa dos intangíveis, e isso acaba ficando de fora da avaliação por essa metodologia. Então ele é muito usado para avaliar holdings, não tem operação, portanto o que está lá no balanço muitas vezes representa o seu valor, ou para avaliar negócios com histórico de prejuízo ou sem perspectivas de lucro. E esse método ele é subdividido em outros métodos. O primeiro é o contábil, que ele meramente olha para o que está registrado no balanço. O patrimônio líquido é a primeira referência de valor que uma pessoa pode ter. Então, o contábil, não tem ajuste nenhum. O segundo método também olha para o patrimônio líquido registrado no balanço, só que ele faz ajustes pontuais para cada um dos itens dos ativos e dos passivos e faz a subtração desses itens para se chegar a um patrimônio líquido ajustado. Um exemplo, ele tem lá um contas a receber de 30, 60, 90 dias. No balanço, aquilo está registrado meramente com o valor do crédito, só que nesta metodologia, ele vai trazer a valor presente, diferenciando o contas a receber nos seus diferentes prazos. O estoque, ele é reavaliado pelo valor de realização, então o estoque na contabilidade está registrado a custo. Aqui ele entra no valor patrimonial ajustado a valor de venda, menos os custos gastos atrelados à realização do estoque. Então, são meros exemplos de como você vai fazendo item a item até chegar na conta final aí do PL ajustado. E por fim, o submétodo do valor de liquidação, que nada mais é que um método acima do PL ajustado, só que além disso, nós vamos também deduzir os gastos de desmobilização dos ativos e de liquidação do negócio, por exemplo, pagamento das rescisões trabalhistas. Mobilização dos ativos é retirar eventuais máquinas
máquinas, equipamentos do local da empresa, é um cenário que assume a liquidação, o fechamento das portas da empresa, aplicável para algumas avaliações. E agora um método muito usado pelo mercado, muito intuitivo, que é o método dos múltiplos de mercado. Em resumo, o método dos múltiplos, ele é formado a partir da análise de preços de transações que envolveram empresas parecidas. Então, como que a gente pode fazer isso? Olhando para a cotação de bolsa de valores de empresas do segmento da empresa sendo avaliada. Isso tem uma série de limitações, a gente já vai ver isso. Ou você olhando o preço pago em transações de M&A de empresas similares e aí de empresas fechadas. Qual que é o problema com isso? É muitas vezes no Brasil difícil conseguir essas informações. Mas enfim, é uma metodologia amplamente usada, tanto por compradores estratégicos, que são empresas do setor, como por compradores financeiros que investem, né, são fundos de venture capital e private equity que investem buscando retorno sobre seus investimentos. Quais são esses múltiplos e como funciona isso? Eles podem ser aplicados sob indicadores econômicos ou contábeis. Então, por exemplo, qual o valor da empresa, o EV, lembra que eu sugeri de gravar esse nome do Enterprise Value, né? Então, o valor da empresa dividido pelo seu faturamento anual é um múltiplo muito usado. Um exemplo aqui, uma empresa que vale 10 milhões e tem um faturamento de 5 milhões ao ano, tem um múltiplo de 2, duas vezes o faturamento. EBITDA é meramente um indicador de lucro operacional. A gente vai ter vídeo específico sobre isso aqui, mas grave esse nome, também amplamente usado na avaliação de empresas. É a mesma coisa, o valor da empresa dividido por esse indicador de lucro anual nos dá um múltiplo EV/EBITDA. E por fim, o preço-lucro, muito usado em companhias abertas. Então, se você analisa os indicadores de bolsa de valores das empresas, você vai ver lá Price Earnings, que nada mais é que a soma do preço de todas as ações pelo lucro anual da empresa. A gente pode também olhar para múltiplos de avaliação de uma empresa atrelado a indicadores da operação e não necessariamente indicadores de faturamento ou de lucro. Por exemplo, valor da empresa por metro quadrado de área de vendas pode ser usado no varejo em alguns casos. Ou, no caso de universidades, o valor da empresa pelo número de alunos da universidade, ou mesma coisa na escola. No caso de hospitais, o valor da empresa pelo número de leitos. Então são indicadores operacionais bastante intuitivos, tem limitações, a gente já vai ver, mas acaba sendo utilizado em alguns casos. Um exemplo aqui do ensino superior. Primeira coisa a se fazer ao aplicar a metodologia dos múltiplos, pesquisar uma base de dados de empresas comparáveis. É tentar achar referências de preço no mercado de outras empresas no setor da empresa sendo avaliada. Aqui um exemplo de ensino superior, né, de centros universitários, de faculdades. São dados um pouco desatualizados, mas não importa, é só para a gente fazer uma brincadeirinha aqui com a matemática. Nós temos que a média de empresas listadas naquela época estava com uma relação de valor da empresa pelo EBITDA anual de 10,1, um múltiplo de EV receita de 2,3 e um múltiplo médio de EV por aluno de R$23 mil. Como aplicar isso, então, numa empresa sendo avaliada para a gente ter uma estimativa rápida de valor? Eu meramente pego os indicadores dessa empresa e aplico esses múltiplos. Então, por exemplo, se eu tenho a empresa que teve uma receita no último ano de 313 milhões e eu jogo um múltiplo de 2,3, que eu obtive na média do mercado, posso dizer que com base nos múltiplos de receita, essa empresa vale 729 milhões. Já se eu tenho a mesma empresa, tem um múltiplo de 36 milhões no ano e eu jogo o múltiplo médio de mercado de 10,1, eu vou chegar a uma avaliação da empresa de 360 milhões. Repara o quão diferente é da avaliação do múltiplo do faturamento? Aqui começam as limitações da aplicação do múltiplo. E por alunos, mesma coisa. Se essa instituição tem 14.272 alunos, nesse exemplo, quando a gente joga um múltiplo de 23.894 por aluno, a gente chega num valuation em bases Enterprise Value, ou seja, sem deduzir a dívida líquida, de 341 milhões. Um mero exemplo matemático para a gente ver como funciona. E, finalmente, chegamos no método dos fluxos de caixa descontado, e basicamente diz o seguinte, que o valor da empresa é igual ao valor presente do que a empresa vai gerar de caixa daqui para frente, descontado por uma taxa de desconto que remunere os riscos
básicos deste investimento. Ele diz então que o valor é igual à capacidade de geração de riqueza da empresa e não o valor dos seus ativos líquidos, dos seus passivos. É isso que diz o fluxo de caixa descontado e ele funciona da seguinte forma: a administração da empresa, ou seja, seus diretores e seus sócios, constroem uma projeção de resultados de longo prazo. Esse prazo vai depender muito do tempo de estabilização dessa projeção, pode ser de 5, 10 anos, em alguns casos menos ou mais, depende muito. Mas a administração monta projeções de receita, de custos, de despesas, de investimentos em capital de giro, de investimento em ativo imobilizado, até que a gente chegue ao fluxo de caixa. Por quê? Porque nós vamos trazer a valor presente justamente o fluxo de caixa. E depois do último ano projetado, então, por exemplo, se nós projetamos junto com a administração 10 anos, obviamente a empresa continua a gerar valor depois do 10º ano. Então, tem uma fórmula matemática que captura o valor do período não projetado. Está ali, neste exemplo aqui, a partir do 6º ano. E, seguindo a metodologia, basicamente é trazer a valor presente por uma taxa de desconto adequada, os fluxos projetados, a somatória desses fluxos projetados a valor presente é o valor atribuído ao período projetado, e ao período não projetado, que é do 6º ano em diante, a gente assume a perenidade, a continuação do negócio, é conhecido na avaliação como o valor terminal ou o valor da perpetuidade. Tem uma fórmula matemática para se estimar este valor a partir do valor do último fluxo de caixa projetado, mais a taxa de desconto e também um fator de crescimento deste fluxo de caixa dali para frente, é então calculado o valor terminal. A soma dessas duas coisas é o valor da empresa e vai depender da taxa que você utilizou e de que fluxo você construiu, se foi o fluxo disponível para o acionista ou se foi o fluxo antes do pagamento da dívida, para a gente saber se a gente está calculando pelo fluxo de caixa descontado o enterprise value, ou seja, o valor da empresa, ou o valor das cotas ou das ações, o equity value, vai depender dessa decisão do avaliador de que fluxo ele está descontando a valor presente e por que taxa. Vamos ter vídeos específicos sobre isso aqui no canal. Então são esses os métodos. Agora, de novo, um paralelo com a compra de um imóvel que vai nos ajudar a entender melhor os princípios por trás de cada um desses métodos. Vamos lá, valor patrimonial, que é o método do custo. Se nós estivéssemos avaliando um imóvel por esse método, seria como se nós fizéssemos o seguinte: a gente vai ver no dia de hoje quanto custaria para comprar esse terreno, quanto custaria para subir essa casa, considerando os gastos com materiais e com serviços. A gente faria um ajuste para deduzir a depreciação. O imóvel tem um desgaste natural, com o tempo, então é um ajuste para descontar a depreciação física do imóvel e deduziríamos também eventuais saldos de dívida ou de financiamento atrelados a esse imóvel. Isso seria avaliar um imóvel pelo método do valor patrimonial. Múltiplo de mercado é o mais intuitivo, é o que a gente acaba fazendo ao analisar transações de imóveis. É olhar quanto que está o metro quadrado daquele imóvel naquele bairro e o imóvel com essas mesmas características. É muito intuitivo e aqui o paralelo direto com os múltiplos de mercado. Da mesma forma que a gente olha para imóveis sob a ótica de reais por metro quadrado para imóveis naquele bairro, a mesma coisa é feita com empresas no método dos múltiplos de receita ou dos múltiplos de EBITDA. E por fim, o fluxo de caixa descontado, talvez o mais difícil de enxergar no paralelo com imóveis, mas ainda assim válido. Pensa que o imóvel está sendo adquirido como um investimento para a renda do aluguel. Então, como que seria calculado o valor do imóvel sob essa ótica de investimento? Nós pegamos o valor futuro da renda de aluguel, então temos que projetar o rendimento de aluguel, trazer a valor presente, líquido do que nós vamos ter que pagar de imposto de renda sobre essa renda de aluguel, líquido dos gastos que vão ter que ser feitos ao longo do tempo com reformas e outros custos, e líquido dos custos de vacância. Porque quem compra um imóvel para alugar, o imóvel não fica alugado 100% do tempo, e quando ele não está alugado, além de deixar de gerar a receita de aluguel, ele está incorrendo em gastos como IPTU, condomínio, etc. Então esse seria um paralelo do exemplo dos imóveis para a avaliação de empresas. E por que
os métodos chegam em resultados diferentes. Por um motivo muito simples, os intangíveis. Então vamos olhar esse exemplo. Se eu tenho uma empresa que pelo valor do patrimônio líquido ajustado foi avaliada em 50, ou seja, seu estoque, seu contas a receber, seu contas a pagar, foram todos reavaliados pelo valor de realização, chegamos ao valor de 50. E pelo fluxo de caixa descontado, chegamos a um valor de 90. Uma ressalva importante, o avaliador nunca crava valor. A avaliação não é uma ciência exata, é uma série de subjetividades, uma série de incertezas. Então, qualquer avaliador vai sempre te dar um intervalo de valores. Aqui está 90, meramente para não complicar o exemplo. Mas se por fluxo de caixa descontado chegamos ao valor de 90, por que é tão diferente da avaliação pelo método do PL ajustado? Isso se deve à presença dos intangíveis, à presença da marca, da carteira de clientes, da força de trabalho treinada, os funcionários treinados. Tudo isso, todos esses intangíveis, eles é que permitem que a empresa gere um lucro muito acima do valor de realização dos seus ativos. Essa diferença, então, é a capacidade da empresa de gerar caixa acima do valor de seus ativos. São os intangíveis. E tem também o ágil, que é tudo aquilo que você não consegue identificar, não consegue atribuir diretamente a um ou outro intangível. E aqui um comparativo entre os métodos, rápido, só para a gente concluir. Nós temos o valor patrimonial, tem como vantagem o fato de ser simples e menos subjetivo, e tem como desvantagem o fato que a gente acabou de ver, que ele não consegue capturar o valor dos intangíveis, a capacidade de geração de caixa dessa empresa. Os múltiplos de mercado, também muito simples, muito intuitivo, porque é utilizado no mercado imobiliário, também no mercado automotivo, então é fácil de entender o funcionamento e, se aplicado corretamente, também vai capturar o valor dos intangíveis. Tem algumas ressalvas, mas a gente vai ter conteúdo específico sobre isso, e ele traz dentro desses múltiplos os riscos das comparáveis selecionadas. A desvantagem é, a empresa é mesmo comparável? Se eu tenho um negócio familiar, médio, e estou querendo avaliar, puxando múltiplos de empresas listadas na Bolsa de Valor, que são 15 vezes maiores, que tem presença nacional, enquanto a empresa familiar é regional, será que esse múltiplo funciona? Tem níveis de governança completamente diferentes. Será que são mesmo comparáveis? Muito discutível, né? Em alguns casos, realmente a limitação fica muito grande. A empresa tem uma série de particularidades que, ao aplicar um múltiplo médio de mercado, não vão ser levadas em conta. Então, para que seja atingível os lucros que a administração está projetando, talvez você tenha que fazer uma série de investimentos. E se você puxa um múltiplo, será que essa realidade também acontecia na empresa base desse múltiplo? Não, né? Muitas vezes. Então, um múltiplo talvez não vai se encaixar bem nesse cenário. Outro problema, pouquíssima informação de mercado. O mercado de capitais brasileiro tem carência de empresas em alguns setores, então muitos setores você não vai ter informação de empresa listada, e empresa de capital fechado, menos ainda. As informações disponíveis em domínio público são pouquíssimas. Então, transações de M&A, elas são divulgadas na mídia, mas você raramente vai ver o preço e o EBITDA e o faturamento da empresa comprada. Então, você não consegue extrair os múltiplos para ter uma referência de preço de mercado de empresas de capital fechado. Por fim, o fluxo de caixa descontado. Vantagem que a gente acabou de ver é que ele captura a geração de caixa e os intangíveis, e ele endereça as particularidades do negócio que os múltiplos não conseguem endereçar. Desvantagem, é uma metodologia complexa e mais trabalhosa, exige um domínio maior de matemática financeira e de finanças para que consiga ser aplicada. Ela é subjetiva, então o avaliador tem uma série de decisões, tanto na construção das projeções, na crítica dessas projeções apresentadas pela administração, como em outros temas, como parâmetros da taxa de desconto, como os parâmetros de cálculo da perpetuidade. Muita subjetividade por trás da metodologia. Tem também a dificuldade de você conseguir trazer uma visão crítica para as projeções, olhando para o histórico da empresa. E, por fim, quem é o comprador do negócio? Se a avaliação estiver sendo desenvolvida para uma negociação de venda da empresa, é importante saber, será que o comprador é sofisticado o suficiente ou faria a avaliação por fluxo de caixa descontado? É importante entender esse contexto para ver se faz sentido se preparar com uma avaliação por rentabilidade futura nesse processo. Alguns comentários finais
com aspectos práticos da avaliação econômica de empresas. Talvez isso aqui possa parecer óbvio para alguns, mas não para todos. Quando você faz a avaliação por múltiplos de um negócio, antes de chegar a qualquer conclusão, dá uma olhadinha também no método do custo, no método do valor patrimonial. Por quê? Em alguns casos, você vai perceber que talvez o valor patrimonial seja maior do que a avaliação dos múltiplos. Quando isso acontece? Quando a geração de caixa do negócio não é suficiente para sequer pagar o valor de realização dos ativos, obviamente líquido dos passivos. Vai falar, mas isso daí nunca acontece. Acontece. Teve uma transação que eu cheguei num estágio já avançado, contratado pelo meu cliente, ele estava sendo assediado por uma multinacional europeia e acabou entrando na pressão do comprador, que dizia que ia fazer somente uma aquisição e já estava em estágios avançados de conversa com outras empresas, então colocando uma pressão muito forte para aquele meu cliente avançar. E quando eu entrei no processo, já tinha uma oferta na mesa muito baixa. Na pressa, o meu cliente estava quase aceitando aquela oferta para ir para a diligência. Foi quando eu entrei e em 15 minutos, sem conhecer nada da empresa, meramente pegando o balanço, fazendo uma conta rápida de reavaliação de estoque, falando com o diretor de engenharia sobre o valor de realização das máquinas e equipamentos, era uma fábrica, então tinha equipamentos super relevantes. A gente chegou à conclusão que a oferta não pagava sequer o valor de realização dos ativos. Ou seja, muitas vezes, no mundo real, em que as coisas acontecem com pressão psicológica do comprador, esses detalhes podem acabar passando. Por sorte, ele trouxe um assessor para o processo, que trouxe essa visão mais técnica, e aí a gente construiu, junto ao comprador, uma fundamentação para mostrar que aquela oferta não fazia o menor sentido. Então, iniciou-se um processo de discussão de preço mais profissional, para levar em conta a avaliação mais adequada do resultado da empresa. É só um exemplo para vocês entenderem que, em alguns casos, é importante olhar para o valor da empresa por diferentes abordagens, por diferentes métodos. Isso é como se fosse um cross-check, né? Um check, uma verificação se a metodologia que você está usando está fazendo sentido frente às outras metodologias que você tem à sua disposição. Então, é muito importante olhar por diferentes abordagens. Fica aqui a dica, principalmente se você está discutindo uma operação de compra e venda de negócios de valores mais relevantes. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Conteúdo denso hoje, eu sei. Se gostou, dá um like aqui no vídeo. Se você ainda não está inscrito na Master Deals, se inscreva no canal para ficar sabendo de novos conteúdos. E a gente se vê no próximo vídeo.